Vamos lá, pessoal, falar da nossa aula 30 sobre os tecidos musculares. Essa aula é mais importante que a 29, os tecidos musculares têm maior incidência nos vestibulares, então é bom ficar atento para esta aula. Bom, pessoal, primeira coisa é o que é o músculo, o que é um tecido e tal. A célula muscular ela é chamada de fibra muscular ou miócito, tá? Cito, célula, mio, músculo. Miócito é a célula do músculo, tá? Então, quando ele fala fibra muscular, a pessoa tende a pensar numa estrutura, não, é só uma célula, tá? O tecido é formado, então, por um conjunto de fibras musculares. E a gente chama de tecido muscular, que junto com o tecido conjuntivo forma o órgão chamado músculo. Então, o que é um músculo? Um músculo é um órgão do seu corpo, tá? Formado, então, por tecido muscular e conjuntivo, e tem sangue, tem nervo e tal, mas é um órgão do seu corpo, tá bom? Então, lembre que fibra muscular é uma célula e não uma estrutura, um tecido ou órgão. Os músculos, pessoal, têm basicamente as seguintes funções: movimento, óbvio, né? E estabilização do corpo. Então, por exemplo, quando a gente é nenê, logo que a gente nasce, a gente não consegue manter a nossa cabeça estável, o pescoço é mole, né? Os músculos que estabilizam o pescoço, estabilizam a coluna, eles vão se fortalecendo nos primeiros nos primeiros meses de vida, né? Tudo bem? Armazenar e mover substâncias. Como armazenar substâncias? Os músculos armazenam glicogênio, né? E mover substâncias, o seu coração é um músculo que movimenta sangue pelo corpo. As paredes do seu tubo digestório têm musculatura que movimentam substâncias, alimentos pelo seu corpo, tá? E produzir calor. O metabolismo do tecido muscular ele é alto e acaba gerando calor justamente porque tem muita respiração celular e acaba gerando bastante energia. Bom, o primeiro tecido muscular que a gente vai falar é do tecido muscular liso, que é chamado de não estriado, que está principalmente na parede dos órgãos ocos, como por exemplo no seu tubo digestório, né? Ou nos vasos sanguíneos, na parede dos vasos sanguíneos, ou na sua bexiga urinária, tá bom? Então ele tem uma contração que é fraca, então pensa, o movimento peristáltico não precisa ser forte e rápido, ele tem que ser constante, fraco e lento, tá bom? A contração é involuntária, você não controla o seu movimento peristáltico, assim como você não controla a dilatação ou contração dos seus vasos sanguíneos, tá? Quem controla essa ação é o seu sistema nervoso autônomo. Então lembra, o sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não controla. O somático a gente controla, o autônomo não. Então é ele que vai realizar essa contração. As células do tecido muscular liso, né? Não estriado, elas são afiladas nas pontas, então ó, a pontinha é afinada e aqui afinada do outro lado com um núcleo só lá no meio, tá bom? E é isso aí. O tecido muscular cardíaco, que forma o miocárdio, né, ou parede do coração, ele tem contração forte e rápida. Então, não é que ele precise contrair rapidamente, mas ele pode quando você começa a fazer uma atividade física, por exemplo. E também tem uma contração involuntária. De onde vem o estímulo para o batimento cardíaco? A gente chama de miocardiogênico. A gênese, a formação do estímulo para o coração, o músculo cardíaco bater, vem dele mesmo. Então lembra do nódulo sinoatrial que nós estudamos lá na aula de circulação, que é o responsável pelo batimento cardíaco? Ele é o local onde é gerado o impulso elétrico para bater o coração, tá? É um tecido, pessoal, o seu coração ele não pode cansar, né? Por mais que se você pensar naquelas pessoas que fazem ultramaratona, correm 100 km num dia, elas podem cansar, as pernas cansam, tal. O coração não cansa. E o coração é incansável por quê? Porque ele tem mitocôndria em grande quantidade, mitocôndrias grandes, capazes de fazer muita respiração celular. Além disso, ele é vermelho porque ele tem uma substância chamada mioglobina, que é uma parente da hemoglobina,
mas que fica no músculo e puxa o oxigênio das hemoglobinas que estão no sangue quando passam por ali. Então, o tecido do coração, ele é excelente em captar oxigênio para justamente poder fazer muita respiração e ser incansável, tá bom? Note que aqui o tecido é estriado, ele tem estrias, ó, risquinhos nas células, tá? E uma coisa importante é que as células elas estão ligadas por discos intercalares, isso só acontece no tecido muscular cardíaco, aqui, ó, tá? Então as células elas estão emendadas umas às outras. Deixa eu colocar aqui um novo slide para a gente poder desenhar, ó. Imagine que as células elas estejam assim no tecido muscular, ó. Elas têm umas ramificações, ó, são assim. Tá vendo? A ponta delas não é afilada, ela é achatadinha. E ela emenda em outra célula aqui assim, ó. Essa emenda em outra e assim por diante. E aqui a gente tem os discos intercalares, essas emendas, tá? Isso aqui garante que o impulso no coração ele seja uniforme. Então, quando o músculo cardíaco vai bater, ele bate uniformemente, sem ter solavancos, tá? Para garantir que a circulação vai ser eficiente. O último tipo de tecido muscular é o estriado esquelético. Esquelético porque está ligado aos ossos, ao nosso esqueleto e ao que a gente vai usar para movimentação. São chamados músculos esqueléticos, tá? Ele tem ação voluntária, a gente se movimenta porque quer. É forte, então, como eu disse, ele não precisa ser forte, mas pode ser forte e rápida, tá? Então você pode ter movimentos rápidos e fortes, se for necessário, e sempre com ação voluntária. Então o seu sistema nervoso somático é que controla ele, né? Não o autônomo que a gente não tem controle. Note que as células são todas riscadinhas, né? Ou seja, estriadas. E elas são multinucleadas, elas têm vários núcleos, tá bom? Então, aqui, ó, ele uma coisa importante são os tipos de tecido que nós temos, tecidos musculares estriados esqueléticos. Tem uma quantidade variável de fibras brancas e fibras vermelhas. Lembra que fibra é a célula muscular. Então, fibra branca tem uma função, fibra vermelha é outra, que é o que a gente vai ver na sequência. Antes de qualquer coisa, eu falei para vocês que o músculo tem uma função voluntária. Então, aqui a gente tem um neurônio, né, o axônio de um neurônio. Aqui as terminações do axônio, ele vai liberar neurotransmissor aqui na fibra muscular. Isso é uma célula muscular do tecido estriado esquelético. Então, ele vai liberar neurotransmissor, a acetilcolina, que vai estimular a contração da célula muscular. Então, aqui, a junção neuromuscular é a união entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Tá certo? Bom, como é que é nosso músculo, pessoal? O músculo é formado por sarcômeros ou miômeros. Como assim? Ó, aqui eu tenho um músculo, aí eu peguei um feixe muscular. Lá dentro do feixe, ó, eu vou pegar um grupo de células. Aí eu tenho aqui, essa aqui é uma célula. A célula é comprida, né? Uma célula muscular, uma fibra muscular. O que são esses pacotes dentro dela? São conjuntos de miofibrilas, ou seja, de fibras musculares, fibras contráteis, a tal actina e miosina. Quando você pega o tecido aqui assim, ó, aqui assim, né? Você tem um miômero, aqui você tem outro miômero, tá? E colocando um deles aqui para você ver, você tem as fibras de actina, que são essas azuis fininhas, e as fibras de miosina, que são essas vermelhas mais espessas no meio, tá bom? Isso aqui é um miômero ou sarcômero relaxado, e aqui ele está contraído. Então imagine que todos esses aqui, ó, diminuam, né? Então imagine eles diminuírem o tamanho deles desse tamanho aqui que tá, ó, tá? Para ficar assim, menorzinho, ó. Se todos ficam menores, esta célula inteira encurta, ela fica menor. E se isso acontecer com todas as células do músculo, o músculo contrai. Então, como é que ocorre a contração? Olha o tamanho aqui das fibras de miosina vermelhas. Elas se mantêm exatamente iguais. O que muda é a actina, que é azul. Ela escorrega para dentro, ó. Essa aqui vai para cá, né? E essa aqui vai para cá. Então, elas escorregam para dentro para fazer o miômero ficar menorzinho. Olha só, tá? Então, se os miômeros ficam menores, o músculo contrai.
Então, essas fibras que vocês estão vendo aqui são as miofibrias. Mio é músculo, fibras do músculo, actina e miosina, que são as fibras contráteis. Quando a gente começa a fazer musculação, a gente aumenta a quantidade dessas fibras, portanto, aumenta o volume da célula muscular e aumenta, então, o volume muscular do indivíduo. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, só para a gente entender. Tá, legal, entendi. Aqui é a miosina, aqui é a actina desliza pela miosina. Então, lembra disso porque às vezes eles perguntam isso nas questões. Quem desliza por quem? A miosina ela está fixa. A actina é que desliza lá para dentro, tá bom? Para isso precisa de energia e cálcio. É fundamental a gente ter cálcio para contração muscular, tá? Então lembra que eu falei que o cálcio que tem lá no sangue, ele é importante para a coagulação? Também para a contração muscular, tá? Para o encurtamento das fibras de actina e miosina. É o cálcio que vai engatar a actina na miosina, aqui nas cabeças da miosina, para encurtar o miômero, tá bom? Bom, aí eu falei para vocês, pessoal, que a gente tem dois tipos de fibras musculares. Então, o tecido estriado esquelético tem dois tipos de fibras, as vermelhas e as brancas. As vermelhas são vermelhas porque tem muita mioglobina, né? Que é aquele pigmento que pega o oxigênio da hemoglobina do sangue e puxa para o músculo. As brancas têm pouca mioglobina. Bom, então você já entendeu a função da mioglobina, você também é capaz de responder a seguinte pergunta: qual das duas é uma fibra que respira melhor, faz mais respiração celular? A vermelha ou a branca? Mas você fala, bom, peraí, se essa tem mais mioglobina e consegue puxar mais oxigênio, essa é melhor em respirar do que essa. Exatamente, né? Então, essas fibras são chamadas também de oxidativas. Por quê? Porque elas têm mitocôndrias grandes, muitas mitocôndrias e que respiram muito. A respiração é a oxidação da glicose, né? Reagir oxigênio com glicose. Então, fibras oxidativas. Se elas respiram, elas aguentam o exercício por muito, muito tempo. Então, como eu falei, dei o exemplo do ultramaratonista lá que corre 100 km sem parar. Para correr 100 km, mesmo que ele pare um pouquinho, né, para tomar uma água, fazer um xixi e continuar correndo, ele está usando uma musculatura que não cansa, né? Então ela tem que produzir muita energia e a fibra vermelha faz isso. Já a fibra branca, pessoal, ela fadiga facilmente, porque elas normalmente conseguem energia por fermentação. Lembra que o nosso músculo faz fermentação lática? Então elas são fibras fermentadoras, são fibras anaeróbicas e, portanto, elas têm muita explosão. Elas têm muita força, contração poderosa e rápida, mas elas cansam muito rápido. Então, por exemplo, naquelas provas de velocidade na natação, né, 50 metros de natação, 100 metros de corrida, eles usam basicamente fibra branca. A musculatura deles é super desenvolvida, é onde está a maior parte das proteínas contráteis, actina e miosina. Então, quem tem fibra branca desenvolvida tem um músculo grande, tá? Desenvolvido, volumoso, com muita força. Muita explosão, mas sem resistência, tá? Então, quando um atleta vai treinar, ele tem que treinar os dois tipos de fibras para que ele tenha resistência e explosão. É claro que depende da prova que ele vai fazer, então ou ele vai correr 100 metros rasos, ele tem que treinar muito mais as fibras brancas para explosão do que as vermelhas, tá? Se você pega, por exemplo, um maratonista, ele tem muito mais fibra vermelha, porque ele tem que correr rápido, mas não tão rápido, não precisa dar tudo sim em 100 metros, né? Ele vai ficar lá 2 horas correndo. Então ele tem que correr rápido para correr 2 horas, né? O recorde de maratona é por aí, acho que foi batido mais ou menos recentemente o recorde abaixo de 2 horas, mas é praticamente 2 horas os caras correm 42 quilômetros na prova masculina, né? Então eles correm muito rápido, só que com uma resistência, porque eles correm rápido durante 2 horas, mas não tão rápido quanto o cara que corre 100 metros, tá? Então aqui a contração é lenta e ela é resistente à fadiga. Bom, então aqui, quem vai correr longa distância, ó, tem mais fibra vermelha do que branca. Quem explosão, sprint, ó, mais branca do que vermelha. E o de meia distância vai ter as duas. Então o ideal para nós que somos amadores é treinar isso daqui, ó, né? Um pouco de cada uma delas, tá bom? Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a última coisa. Como é que o músculo consegue energia? Ele consegue energia de 3 maneiras. Primeiro é o fosfato de creatina, que está aqui, ó, fosfato de creatina. O que é o fosfato de creatina?
Quando você está em repouso, está sentado aí ouvindo essa aula agora, tal, o seu músculo produz ATP, mas ele não usa o ATP que ele está produzindo, porque está em repouso. O que ele faz? Ele pega a energia do ATP e transforma para o fosfato de creatina, que é isso aqui, tá? Ele transforma para o fosfato de creatina, então o fósforo energético do ATP vai para a creatina e vira um fosfato de creatina. Essa molécula aqui, ó, tem energia, ó, tá bom? Quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a gastar ATP. Então você vai ter que pegar os ADPs, carregar com energia para formar mais ATP e usar na atividade. Tá, mas como é que eu vou carregar ADP rapidamente? Eu não tinha guardado energia no fosfato de creatina, então eu pego essa energia que tem aqui, ó, transfiro para o ATP e aí forma a creatina sem energia. Então, no momento da atividade física, a gente pega o fosfato de creatina, fornece energia para o ADP, ele vira ATP e a gente usa. Só tem um problema. A duração desse processo é mais ou menos 15, 30 segundos, não mais do que isso, tá? Então, o que acontece? Naquela prova de 100 metros rasos que os homens correm em menos de 10 segundos, dá para usar só fosfato de creatina, que é uma energia instantânea e que por 10 segundos você consegue usar só isso daqui e pronto. Só que se passar desses 15, 30 segundos, você passa para uma reação anaeróbica, que é justamente a nossa fermentação lática. Quando você quebra a glicose, ela vai gerar 2 ATPs e formar ácido pirúvico, né? E o ácido pirúvico ele pode entrar lá na mitocôndria para continuar a respiração celular. Só que se parar aqui já produziu 2 ATPs, tudo bem, já dá para usar mais esses ATPs. Essa energia anaeróbica a gente usa por volta aí de 40 segundos a 2 minutos mais ou menos. Então, um exercício de uns 2 minutos, você está usando basicamente a fermentação. Passou de 2 minutos, o seu músculo só consegue manter o exercício se ele começar a fazer respiração e produzir muito mais ATP do que nos outros casos, tá? Então, os exercícios de explosão, então a gente usa na ordem a creatina, faz fermentação e usa a respiração. Mas praticamente sempre a gente vai usar a respiração, porque uma atividade física vai durar aí mais de 2 minutos em geral. Tudo bem? É isso, pessoal. Façam os exercícios dessa aula e qualquer dúvida me perguntem lá na sala. Tudo bem? Beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau.